pergunta que a gente faz é: a seleção brasileira está concentrada da forma ideal para a Copa do Mundo? Joelson Jordani, sua opinião. Bom, Nádia, a seleção brasileira ela tem um problema, que é o fato de jogar em casa. Que pode, no primeiro momento, ser muito interessante pelo apoio da torcida, por outro lado, uma situação que leva à cobrança, e principalmente a um outro fato que tem atrapalhado muito os times e seleções, que é o excesso de assédio. Seleções muito assediadas costumam ter problema na sua preparação. Eu já vi essa semana, por exemplo, a seleção brasileira abrindo a sua concentração para a entrada de... A imprensa esportiva fica distante, mas a entrada de, por exemplo, animadores de programa, levando convidados, goleiro Júlio César pulando a cerca para chegar perto da torcida, isso tudo além dos protestos, é claro. Tudo... Mesmo sendo na região serrana do Rio, no local meio isolado, a seleção ainda tem que enfrentar tudo isso. Porque está jogando no Brasil, quer dizer, você tem um acesso muito fácil, um assédio muito grande, isso faz com que a confiança tome conta dos jogadores da seleção brasileira e, para mim, isso é um problema, Nádia. Para mim é um problema. Eu acho, Nádia, aproveitando aí a deixa do Joelson, o Brasil não poderia estar no local melhor do que a Granja Comari. Primeiro, porque é a cara da seleção brasileira ao longo de anos, né? E segundo, porque a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, deu uma repaginada assim absurda na Granja Comari. Hoje, o CT da seleção brasileira é considerado um dos melhores do planeta, comparado inclusive ao do Barcelona, do Chelsea, do Manchester United. Então, acho que o Brasil está... Em termos de conforto, né, para os atletas, em termos de condições de preparação física, realização de exames, a gente viu essa semana muitas imagens nesse sentido, né? Eu acho, Nádia, que uma coisa é o centro, Herbert. Uma coisa é o centro de treinamento, a capacidade que ele oferece de preparação para os jogadores. Agora, o problema que eu vejo é nesse conta. Eu tenho certeza que hoje nós temos seleções muito mais focadas na preparação do que o Brasil. Seleções que estão fora do seu país, longe da sua torcida, muito mais focadas na preparação do que o Brasil, porque hoje nós não temos atletas, nós temos astros. Isso é um problema. Agora, isso é um problema na minha avaliação. É absolutamente necessário rigor na concentração. Rigor. Senão não concentra, o maior né? possível. Senão não concentra. As duas Copas mais recentes mostram duas situações bem diferentes. Na Copa de 2006, foi na Alemanha, foi uma bagunça. A CBF levou a seleção, por interesse financeiro, para uma cidade da Suíça. E lá foi uma confusão. Torcedores invadiam o gramado para abraçar jogador, para tirar foto, o jogador saía de noite para farrear. O técnico era o Carlos Alberto Parreira. Ele não teve pulso e a seleção foi uma verdadeira bagunça. Na Copa seguinte, Dunga mandou trancar. E aí, hora para dar entrevista, não tinha essa de torcedor, de imprensa toda hora. Ontem mesmo um colega de imprensa de São Paulo já estava dizendo em relação à seleção de agora. Ele simplesmente disse: eu já estou com saudade do Dunga. Pois é, essa questão da disciplina, o Joelson falou sobre o foco, Galba. É importante a seleção estar focada, estar concentrada, distante dessas influências externas, né? O Dunga fez certo quando foi técnico, o Filipão precisa ser mais linha dura nesse sentido? Com certeza. Essas duas Copas que o Dino falou, nós tivemos o assédio, inclusive, dos empresários. Demais. Foram feitos pré-contrato. Exatamente. Né? Em própria concentração. Como é que o jogador pode focar? Quer dizer, como é que seu estado emocional vai ficar ele fazendo um contrato milionário, tá certo? Como é que ele foca no futebol? Eu, sinceramente, não vejo muita diferença em relação a esses episódios que vocês citaram e do episódio de hoje. Por exemplo, o Neymar é garoto propaganda de tudo nesse mundo. Quer dizer, ele nem campeão mas já é um garoto propaganda de absolutamente tudo. Como é que você vai exigir, como é que um treinador vai conseguir ter pulso com uma seleção onde os seus atletas são mais astros do que ele, tem mais poder de barganha do que o próprio treinador? Quer dizer, os jogadores, às vezes, são maiores do que os seus clubes e do que as suas próprias seleções. E um outro detalhe é a questão da disputa da imprensa esportiva brasileira e internacional por matérias, né, de especiais. A gente está vendo, as imagens lá da Granja Comari, no Rio de Janeiro, onde a seleção está concentrada. O gramado, o campo, essa questão do clima, está frio, está muito frio lá em região serrana, temperaturas baixas. O Herbert vai estar lá na próxima semana falando ao vivo para a gente lá. Mas essas coisas interferem, são importantes, são decisivas para o treinamento dos jogadores? Você diz a questão do clima? A questão do clima, a questão do gramado. Esses jogadores do Brasil, eles jogam na Europa, que tem período de temperatura lá embaixo, né?
Então, para ele, isso aí não faz diferença. Agora- O importante é o rigor, é a organização. Agora, A organização. esse clima reproduz o clima que eles viveram nas partidas? Isso é uma preocupação, por exemplo, que eu tenho. Por exemplo, lá na Granja, Granja Comari vai ser a preparação. E vão estar jogando, por exemplo, em Goiânia. Em Fortaleza. Agora no amistoso, vão jogar em Fortaleza. Quer dizer, o clima é muito diferente. Eu não sei dizer se a Granja Comari seria o local ideal, talvez pelo isolamento. Mas eu não entendo que seja esse fator que vai ser o decisivo para que a seleção tenha uma boa preparação. Eu queria Mas também é importante, falar muito de uma coisa. O Valderrama, que é o Carlos Valderrama, que disputou a Copa do Mundo pela seleção da Colômbia, 90, 94 e 98, ele disse que está com o Filipão nessa questão de um assunto que a gente não tocou aqui, o sexo liberado para os jogadores. Se diz que o jogador relaxa com a liberação do sexo, né? As mulheres terem acesso à concentração, como irão ter, a exemplo do que tiveram em 2002 na Copa Japão-Coreia, quando o Tá certo, técnico era Galva? o Filipão. Tá certo liberar? Eu acho que sim. Tem problema não? Os casados. O contrato- Os solteiros não? Por que Solteiro não? O Neymar com a Bruna Marquezine? Não, ela tá gravando, acho que vai dar tempo pra ela. Tá, joia, gente. Olha, foi a opinião dos nossos técnicos aqui. Você pode participar também dando a sua opinião lá no cidadeverde.com, no link Cidade Verde Amarela. E eu quero dar um recado para você. Ele nasceu